Olá, boa tarde a todo o público da TV 247, da comunidade. Começando aqui mais uma entrevista semanal com o historiador Fernando Horta. Boa tarde, Horta. Tudo bem com você? Tudo bom, Léo? Tudo tranquilo. Começamos aqui a semana em Brasília de uma forma um tanto alucinante, né? Gente entrando, gente saindo, gente caindo, novas informações, CPI, uma hora quer CPI, outra hora não quer, e assim a gente vai. O país não deixa a gente morrer de monotonia. Brasília não, você está numa biblioteca na Suíça, você me falava aí, antes da gente entrar ao vivo aqui. Bonito, né? Bom, a Elaine Pelitzer está dizendo assim, boa tarde, o que temos para hoje? Qual o cardápio hoje, Horta? O que temos? A gente tem, por exemplo, você já deu mais ou menos um aperitivo, né? Quer dizer, a CPI, o caso do GSI, a viagem do presidente Lula a Portugal e Espanha, ele está na Espanha agora, né? Vamos começar pela viagem, eu acho que é por aí. A gente começa pela viagem e já já a gente entra nos temas mais polêmicos. Como é que você viu esse giro aí pela Península Ibérica? O presidente está sentindo o ódio das elites do Ocidente contra si, né? Está sentindo um pouquinho do que a União Soviética sentiu durante a Guerra Fria, que a China sentiu a partir da década de 80. Quer dizer, qualquer um que tente, de alguma maneira, enfraquecer ou se colocar contra essa aliança ocidental mediada aí pelo Atlântico Norte, não é à toa que nós temos a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, quer dizer, esse é o centro da ordem mundial, pelo menos foi o centro da ordem mundial no século XX. Qualquer um que se opõe a isso, ou tente enfraquecer isso, acaba enfrentando a ira em todos os lugares do Ocidente onde for. Quer dizer, o presidente Lula foi até Portugal numa agenda tremendamente pacífica, numa agenda que era só festa, era uma agenda para que os dois presidentes ali entrassem em acordos, falassem sobre coisas boas, comemorassem a cultura comum dos dois, porque Chico Buarque é um poeta, é um escritor da língua portuguesa, não é só o Brasil. Claro que ele nos honra por ser brasileiro, mas né, ele recebe o prêmio Camões porque há o entendimento de que é da língua portuguesa. E eles conseguem transformar isso, quer dizer, esse ódio ao Oriente, do qual hoje o presidente Lula é um dos alvos, conseguem transformar uma visita dessas numa visita de agressão, de violência. Quer dizer, o discurso que ele fez ontem no parlamento e que o presidente do parlamento português tem que pedir para que a mesma curriola que faz baderna aqui, né, não faça lá. Então você vê que a questão do fascismo no mundo não é uma questão só brasileira. O que nós estamos passando não é uma questão só nacional. Quer dizer, nós precisamos entender as causas mais globais em relação a isso. E me parece que dentro delas está essa questão geopolítica de fundo. Certamente. Hoje, Horta, veio a TV 247 o Walter Pomar, muito interessante a entrevista dele à Daphne, e ele falou o seguinte: olha, quando o presidente Lula fala paz, né, o Ocidente escuta Rússia. Né? Então, não pode falar a palavra paz. Né? Paz virou Rússia, quer dizer. Então... É que o Ocidente não quer a paz, né? O presidente Lula adota muito bem disso. O Ocidente ele quer a guerra, ele precisa destruir Rússia e China, senão não vai haver Ocidente pelo próximo século. Não vai. Essa é a questão central, né, Horta? Não vai haver, por exemplo, esse equilíbrio da chamada Pax Americana. Né? Isso vai se dissolver. O Ocidente vai existir, os países vão Não, estar aí. vai existir como referência geográfica, mas não como referência social, como referência econômica, como valores, entendeu? Quando eu falo Ocidente, eu falo esse projeto que foi estabelecido a partir do século XVIII, que é um projeto capitalista, industrialista, consumista, né? De alguma maneira liberal, no sentido econômico, explicitamente, não no sentido político, porque os próprios liberais econômicos já abandonaram qualquer tipo de organização liberal política. Então, quando eu falo vai deixar de existir o Ocidente, eu falo esse arcabouço de sociedade que nós chamamos de ocidental. Isso vai deixar de existir, porque no momento em que a China levanta como vem levantando e vem trazendo o mundo com ela, né, daqui a pouquinho nós vamos ter o mesmo projeto, as mesmas ideias sendo colocadas em Índia, Indonésia, Vietnã, África como um todo, no continente, os países da África estão aderindo rapidamente. Quer dizer, o Ocidente vai ser massacrado nisso, né? Vai virar história. E aí, contra isso que eles estão lutando. E eles sabem que só podem lutar com isso nesse momento através da guerra. Ou seja, estamos vivendo um momento decisivo da história, que é a mudança de hegemonia, né? É a queda de um hegemon e a ascensão de um outro modelo. O Eduardo Martinez fala que moral a Europa tem para falar de Ásia, China, América, justamente os europeus que surgiram
até onde não conseguirem mais os recursos das pessoas desses continentes. Exatamente, sugaram tudo que podiam sugar, né? A Elisângela dizendo, a indústria armamentista do Império pode sobreviver a um mundo de paz? Pergunta interessante essa aqui, hein, Horta? Imaginar o seguinte, quer dizer, porque o modelo chinês, né, o que a China propõe, é substituir essa Pax Americana, que não é tão pacífica assim, por um horizonte de paz. O que acontece com o complexo industrial militar nesse contexto? Não, do ponto de vista econômico, o projeto da China é muito simples: é parar de gastar dinheiro com morte, destruição, com tecnologias de guerra e passar a gastar dinheiro em cima de tecnologias de desenvolvimento, de ciência, da sociedade e, principalmente, a partir de um olhar coletivo, de um olhar distributivo, de um olhar igualitário. Quer dizer, dentro dessa perspectiva, o complexo militar de indústrias militares do Ocidente, porque tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem em Israel também, mas de qualquer forma, vamos falar dos Estados Unidos, esse complexo militar ele vai deixar de existir, ele perde completamente a função. Então essas pessoas que hoje lutam pela guerra, elas estão lutando pela própria sobrevivência. O problema é que a sobrevivência implica na destruição de todo o resto. Então nós estamos no momento em que, é isso que eu tenho dito para as pessoas, é impossível nós conseguirmos parar essa transição da qual a guerra Ucrânia e Rússia é o estopim. É impossível, por mais que nós tentemos, o presidente Lula pode se rasgar, pode sentar na mesa, pode pedir paz, ela não vai acontecer. Ou ela vai ser fugaz, ela vai ser rápida, ela vai ser por um tempo muito curto, porque é impossível a gente parar a grande mudança que está ocorrendo. Nenhum dos dois lados quer que pare. Vamos falar sério. Nem China e Rússia querem efetivamente que essa mudança cesse, nem os Estados Unidos efetivamente querem que a coisa pare nesse momento, porque sabem que o tempo é favorável à China. Quer dizer, o tempo não favorece aos americanos. Os americanos precisam agir agora. Se eles pudessem agora destruir a China, eles topavam isso a qualquer preço, porque eles sabem que daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, talvez isso não seja mais possível. Então, o conflito está embrulhado numa questão geopolítica muito maior, do qual nem o Lula, nem o Macron, nem qualquer um de nós tem ação sobre isso, porque as forças que geram ele são muito maiores do que as forças que tentam a paz. O Ismael falou, o Ocidente já perdeu, mas vai virar o tabuleiro, né? Mais ou menos isso. A Maria Marta está dizendo, a Madame Europa sempre sugou os demais países e continentes, são os santinhos do pau oco. Horta, pegando carona também no que você falou, né, sobre essa questão de se pudessem atacariam a China, não sei se você viu a declaração do ministro para os BRICS da África do Sul, dizendo que 19 países querem aderir aos BRICS. Vai ter uma cúpula dos BRICS em breve na África do Sul, inclusive está se cogitando se o Vladimir Putin vai ou não. Para isso, a África do Sul teria que sair daquele Tribunal Penal Internacional para que o Putin não corra o risco de ser preso na África do Sul, né? Mas 19 países é muita gente, cara. É Bangladesh, Emirados Árabes, Argélia, Argentina, Irã, ou seja, Senegal, Venezuela. Pode se formar um bloco gigantesco contra o chamado Ocidente. E os BRICS, né, que começaram meio como uma brincadeira, né? Eu já entrevistei, Horta, o Jim O'Neill. O Jim O'Neill era o cara que criou. Mas ele criou como uma brincadeira. Ele estava fazendo um exercício estatístico, né? E ele falou assim, olha, o crescimento mundial vai vir nos próximos anos, sobretudo de Brasil, Rússia e de China. Ele não tinha a menor pretensão de que isso virasse, o acrônimo, né, quando ele juntou as 4 letras, de que isso virasse um bloco geopolítico. E a partir daí o Celso Amorim teve um papel muito importante, o Celso Amorim, Lavrov e outros personagens, de tentar transformar aquela brincadeira de um economista da Goldman Sachs num bloco geopolítico, que se pegar esses 19 países, aí realmente você cria uma nova ordem mundial, né? E eu acho que caminha para isso. Eu tenho que ver os números, mas eu acho que esses países têm mais de 50% da população mundial, deve ter mais de 50% do mercado mundial e deve ter quase 50% do PIB mundial. Quer dizer, é impossível você ignorar esse tipo de situação. É um bloco que, se formado efetivamente com as capacidades de crescimento de China e, obviamente, se espera também do Brasil, vai fazer uma reviravolta na geopolítica, e por isso que a guerra não vai terminar.
Porque a guerra é um desgaste sobre a Rússia, obviamente, mas é um desgaste também sobre a China. Os norte-americanos querem que a Europa continue enviando armas a tal ponto que a Rússia seja obrigada a pedir auxílio chinês e que a China entre no processo gastando os seus recursos, transformando a sua economia numa economia bélica, porque isso é muito importante. Como é que os americanos venceram a União Soviética nessa guerra de atrito da Guerra Fria, né? Eles obrigaram a União Soviética a transformar parte do seu PIB em indústria de defesa, que para a União Soviética não fazia sentido nenhum. Então, numa estrutura comunista, onde você necessariamente está contando com cada unidade de valor que é produzido dentro de um país, se você desloca isso para uma indústria bélica, você tira do bem-estar das pessoas. E quando você tira do bem-estar das pessoas, os norte-americanos passavam a atacar esse tipo de situação, denunciando a União Soviética nessa coisa. É isso que eles querem fazer com a China, porque a China se nega a fazer essa transferência, se nega, tanto que agora ela está como o segundo maior gastador, o segundo maior orçamento de guerra é o chinês, mas enquanto o americano está em 288 bilhões de dólares, quase 300 bilhões de dólares, a China está chegando a 90 agora, 88, 90 agora. Então, ainda está muito aquém. Os norte-americanos querem que ela gaste mais, porque gastando mais ela tem menos para investir e se desenvolver. Exatamente. Bom, deixa eu trazer aqui o comentário da Elaine, dizendo que os BRICS serão uma nova realidade mundial, e o Clóvis Galho dizendo que a TUS poderia ter uma moeda chamada BRICS a ser usada para transações entre esses países, né? Ontem eu falei bastante com o Paulo Nogueira Batista Júnior sobre isso também. Queria só trazer uma curiosidade, né? Os bolsominions estão colocando isso aqui nas redes sociais. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma matéria do Jornal Público em Portugal. À volta da Casa da Democracia, todos gritaram Lula, uns contra, outros a favor, né? E aí os bolsominions, eles pegaram, Horta, os protestos contra o presidente Lula em Portugal, que só mostram uma coisa: em Portugal também tem fascista, em Portugal também tem nazista. E daí? Né? Nazista está brotando no mundo inteiro, né? E quando nazistas protestam contra o presidente Lula, a notícia deveria ser: nazistas protestam contra o presidente Lula. Não é que Lula é alvo de protestos, né? Tem que qualificar exatamente quem é o protestante, vamos dizer assim, né? Quem está protestando contra o Lula não são as crianças que passam fome, órfãos, os pobres em todos os lugares, os pequenos agricultores desesperados. Não, quem está protestando contra o Lula são a extrema-direita, militares, conservadores, nazistas e fascistas. Então isso é um elogio, é como a gente brinca na academia, né? É de se botar no Lattes, é botar no currículo lá, recebi protestos de nazistas contra a minha pessoa. É um atestado de idoneidade. Aliás, se esses fascistas começassem a aplaudir o Lula, como estão aplaudindo algumas lideranças de esquerda, ou antigamente de esquerda aqui no Brasil, que estão virando para o lado de lá, quando isso acontecer, eu começo a me preocupar. Por exemplo, quem está sendo aplaudido da esquerda? O Aldo Rebelo agora anda por toda a região da blogosfera e dos eventos de extrema-direita no Brasil, sendo aplaudido e sendo colocado como o grande novo cavaleiro da esperança. Ciro Gomes Não é. Só você olhar as últimas manifestações deles, tu vai ver. Mas o Aldo é meu amigo. Bom, mas assim, o Ciro flertou da mesma forma, entendeu? Flertou e fez todo o trabalho político em cima disso. Então, é importante que essas lideranças políticas tenham noção de limite. Há um limite onde você vai buscar votos, há um limite no que você pode hipotecar em termos de política, em termos de moral, para buscar efetivamente seus planos nessa situação. O Ciro Gomes acho que deveria ter aprendido na eleição passada o limite. Ele hipotecou muito mais do que a Tebet e, no final das contas, ficou muito menor que ela. O Aldo aqui, por exemplo, olha que interessante, né? A Elaine fala, Aldo Rebelo fascista, e a Ilka de Oliveira fala, Aldo é excelente, né? O Aldo, eu vejo o Aldo como um nacionalista, né? Uma pessoa que defende valores nacionais, soberania nacional, etc. e tal. Faz críticas ali, quer dizer, que muitos setores da esquerda não gostam, mas, inegavelmente, me parece uma voz que mereça ser ouvida no debate público, né? Eu sou contra o cancelamento, né? Eu sou contra qualquer cancelamento, mas em relação ao Aldo, eu sou radicalmente contra o cancelamento do Aldo Rebelo. O Fernando está dizendo assim, Horta é a quarta guerra púnica, sem elefantes pelos Alpes. Faz sentido esse comentário?
Faz. As guerras púnicas são entre romanos e cartagineses, entre 264 a.C. até 146 a.C., e existe um episódio onde o chefe, comandante das tropas púnicas do norte da África, tenta invadir a Europa, quase chega a Roma, transpassando os Alpes com elefantes. E o que ele está colocando é isso, né? É uma outra ordem internacional que invade a estrutura europeia e vence a estrutura europeia, só que dessa vez sem elefantes africanos. Eu acho que agora os elefantes são asiáticos. Exatamente. Bom, vamos falar então aqui, Horta, passando para o tema mais quente, que é o tema GSI-CPI. Hoje também foi muito interessante uma entrevista que a Daiane fez no Giro das Onze com o Laurindo Lalo Leal Filho, em que ele dizia, olha, essa manipulação criminosa de um vídeo pela CNN vai entrar para a história do telejornalismo brasileiro, né? Como é que fazem um negócio desses, né? Os caras pegam um vídeo, protegem os militares do general Heleno, né? Queimam o chefe do GSI, que é o G. Dias, e acham que isso é jornalismo normal, né? Aí o governo, na minha opinião, agiu bem, abriu todos os vídeos, e os militares que estavam tendo os rostos borrados eram exatamente os militares do Heleno, né? Então você fica, quem foi a fonte da CNN? Foi o general Heleno? Foi o Braga Neto? Isso. Foi o tal do Natali? Né? Então, assim, obviamente a CNN estava operando para o porão militar para tentar derrubar, e derrubou efetivamente o ministro do GSI. Vamos falar sobre o escândalo CNN. Eu acho que duas coisas. Primeiro, eu tenho a impressão que o jornalista que deu esse furo, que é o cara que apresentou, é bolsonarista de carteirinha, e ele recebeu esse material pronto. Eu vou dizer que isso não foi nem editado dentro da CNN. Isso foi editado dentro do GSI, comandado ainda no mês 4 até o dia 20 de abril de 2023. O GSI era comandado no governo Lula pelo general Heleno. Nós temos que ter clareza nessa situação, porque foi pelo GSI que houve o golpe, foi pelo GSI... Travou? Não, eu tô aqui, tô falando. Tá me ouvindo? Agora você travou para mim. Travou o Horta, hein? Não, eu tô aqui. Não, então aqui. Travou e voltou, não sei o que aconteceu. Não, para mim travou você. De qualquer forma, deixa eu repetir assim. Nós temos que entender que até o mês de abril de 2023, até o dia 20 de abril de 2003, o GSI do governo Lula era comandado pelo general Heleno. O general Gonçalves Dias simplesmente ficou lá em cima sem trocar absolutamente ninguém, achando que efetivamente as hierarquias militares iam funcionar como pensadas, porque as hierarquias militares são pensadas para funcionar, não interessa a relação pessoal de cima. Por isso que nós chamamos de general, porque a princípio é para ser uma figura impessoal, não é um Heleno, é um general qualquer. Então você substitui o general, os subordinados têm que continuar o seu processo de recebendo ordens e cumprindo ordens, só que o GSI não fazia isso. Né? O GSI continuou sendo e atuando pela derrocada de Lula. Eu tenho medo, viu, Atucha? Eu tenho medo que o GSI tenha gravado e construído mais armações nesses 4 meses que o presidente esteve à mercê dessa gente. É bom o presidente tomar um cuidado, porque eu duvido que o único material que eles tenham produzido seja esse que eles vazaram para a CNN. É importante que o presidente não caia nessa bobagem de novo, vinda do ministro Múcio, de querer recolocar militares dentro do GSI. Ou se acaba com o GSI, ou se torna ele um órgão civil. Se nós colocarmos militares ali, nós vamos gestar de novo um golpe que vai acontecer daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano, e as coisas não vão terminar ali. Não cometam esse erro novamente. Nós já cometemos no dia 8 de janeiro. Era para ter iniciado o dia 1º de janeiro desbolsonarizando absolutamente tudo. Né? Já cometemos um erro. Ganhamos uma segunda oportunidade essa semana passada de revermos esse erro. Nós não vamos ter uma terceira. Mas, Horta, eu receio que esse seu desejo não se materialize. Né? Eu entrevistei também o Ricardo Capelli, ministro interino, no sábado. Ele falou em unir civis e militares. Eu vou abrir aqui agora a manchete do UOL. Capelli diz que vai acelerar a troca de servidores no GSI sem desmilitarizar. Diga, Horta.
Na realidade, começa de novo um cálculo político equivocado do governo, que não consegue compreender a diferença entre questões estruturais e questões conjunturais e quando esses cálculos podem se alterar. Então fica todo mundo na cabeça, né, que nós vivemos com 64 que nunca passa. Então nós não podemos jamais nos colocar contra os militares. O presidente Lula tem que entender o seguinte: se ele não é capaz de desmilitarizar o GSI por medo efetivamente de um levante militar, então ele não governa, ele não tem governo, porque vai sofrer golpe mais ali adiante. É isso que os militares estão fazendo. É melhor enfrentar essa batalha agora, nesse momento que os militares estão enfraquecidos, em que a sociedade está efetivamente ao lado do presidente, que o judiciário está ao lado do presidente, do que enfrentar ela daqui a um ano e pouco. É importante que o governo não caia nessa bobagem, tá? De calcular equivocadamente uma estrutura histórica como tendo maior peso de uma conjuntura política imediata. É necessário gente com cabeça ali dentro e coragem para fazer essa transferência. O que nós estamos fazendo é dourando a pílula para que eles tentem uma terceira vez um golpe. Bem, Araújo está dizendo, cadeia neles já. Você acha que deve se chegar a esse ponto? Deixa eu só mandar um recado para a Flávia Aparecida aqui. Ó. Já vi que você está decepcionada, tal. Acho que você não gosta do Aldo Rebelo, tudo bem. É o seu direito, mas você não precisa escrever 10 vezes aqui no chat decepcionado, porque fica meio invasivo com outras pessoas. Horta, você acha que vai chegar nesse ponto, cadeia neles? Eu acho que precisa atingir cadeia sobre os militares, sim. Está na hora do mundo civil começar a colocar os militares a pagar suas penas. Só tem um grupo de pessoas no Brasil que nunca foi presa, nunca foi condenada, viu, Atush? Nós já condenamos senadores, deputados, presidentes já botamos na cadeia, empresários, bilionários já botamos na cadeia, menos generais. Não há exemplo disso. Generais de Oeste, Horta. Hã? Menos generais de Oeste. Não, o Aécio faz parte desse grupo de políticos, né? Mas o Aécio ele está fora do conjunto dos políticos. O Aécio é um animal à parte. Né? Mas tá na hora dos civis começarem a botar os militares de novo no lugar e mostrar quem é que manda. Nós nunca vamos ter uma democracia madura se nós continuarmos vendo o fantasma de 64 em todas as nossas decisões. Atush, era vergonhoso na CPI do Covid. Nós temos uma CPI que tinha como causa a morte de quase 500 mil de brasileiros, e toda vez que alguém tocava no nome do Exército, das forças militares, o senador Omar Aziz parava tudo e fazia um pedido de 15 minutos de desculpa, dizendo que ele não estava atacando a instituição. O que é isso? É um medo histórico que os militares seguem mantendo e que o presidente Lula tem chance de desfazer. Agora, se ele não desfizer e seguir se submetendo a esse medo, bom, aí a gente não tem muito o que esperar, a não ser mais uma tentativa de golpe e outra até o governo cair. Bom, vamos lá. Então, deixa eu trazer aqui a manchete agora do Brasil 247, ó, que é essa aqui. Lula deve ter novo encontro com o militar cotado para o GSI ao voltar de viagem. Ele era o chefe do GSI no governo Dilma. O nome dele é Marco Antônio Amaro dos Santos, né? Hoje de manhã, no Bom Dia 247, o Breno estava indignado com isso, com essa possibilidade de que o GSI continue sob comando militar, mas parece que é essa a tendência. Seguimos cometendo erro, Atush, um atrás do outro, inclusive. Eu não sei quantas vezes a gente vai precisar cair para aprender. Esse comandante do GSI é tão bom que a Dilma extinguiu o GSI. A presidenta Dilma foi a única presidenta com coragem de extinguir o GSI. Aí você vai dizer, por isso que ela levou golpe. Então, aí eu ia falar exatamente isso. Então vamos fazer aqui o advogado do diabo. Não, mas ela levou... Todo mundo elogia, eu também elogio. Assim, se tem um fã número 1 da Dilma no Brasil, acho que sou eu. Agora, Horta, ela sofreu um golpe de Estado. Sim, ela intensamente no golpe de Estado. Né? Isso, ela sofreu um golpe militar porque ela baixou os juros na canetada, ela comprou briga com os banqueiros, ela mandou a Lava Jato seguir, ela comprou briga com a própria base política dela, que entendia que a Lava Jato era desonesta, ela comprou briga com os políticos desonestos, que efetivamente tinham medo que a Lava Jato viesse a trabalhar, né, a mexer com eles, ela comprou briga com o Congresso, quando ela deixa de indicar os cargos que ele queria, especialmente
especialmente na Petrobras, quando ela mantém a Graça Foster na Petrobras e a Graça Foster começa a fazer uma limpeza lá, ou seja, a presidenta Dilma resolveu comprar briga com todas as estruturas, vamos dizer assim, corruptas ou inadequadas do Estado brasileiro ao mesmo tempo. Nesse caso, o presidente Lula tem o apoio do judiciário, tem um apoio forte no legislativo, tem um apoio na sociedade e os militares estão enfraquecidos. Não há melhor oportunidade para a gente colocar essas coisas no determinado lugar do que efetivamente agora. Agora, sinceramente, Etush, vamos colocar um outro militar lá e o presidente Lula vai sofrer mais uma tentativa de golpe e outra até o final do mandato dele. Mas se ele efetivamente colocar um militar no GSI, é porque ele vai ter feito a avaliação de que ele estará mais seguro com o militar do que com o civil, né? E a gente tem que dar um crédito para o presidente Lula também, né? Porque ele chegou até aqui, voltou à presidência depois de ter sido preso político por 580 dias, ele deve fazer uma leitura de cenário também. Ó. Eu não estou querendo te contradizer, não, eu vou fazer um contraponto. Mas eu acho que assim, o Lula ele sabe um pouco o que faz também, né? Ele sabe o que está fazendo. Com relação ao judiciário, às polícias e ao exército, o PT dificilmente sabe o que faz. Já está demonstrado isso. O partido gira muito mal com essas três áreas, que são as áreas que detêm o monopólio da violência no Estado. Como um partido de esquerda, nós fizemos isso. Tanto que o Capelli hoje está aí na boca de todo mundo e fazendo esse trabalho. Por quê? Porque o Capelli, desde que foi colocado ali como interventor de Brasília, o Capelli vem literalmente acariciando policiais e militares em todas as manifestações dele. O Capelli estava indo a formaturas de turmas inteiras de PMs e de militares, sempre falando como eles são maravilhosos, como se dedicam à pátria, né? Que é esse caminho desse nacionalismo tosco que a gente viu, que vai terminar nessa figura que eu falei, que você ficou um pouco chateado. Mas, enfim, nós estamos perdendo essa oportunidade e eu acho que o presidente está sendo mal assessorado nesse ponto e está caindo nesse conto de novo, no conto do medo estrutural dos militares na América Latina. Eu vou ler o comentário aqui da Laura Charaf, está dizendo: escutem as palavras sábias e firmes do Capelli. Vou só ler um comentário aqui de alguém perguntando, cadê? Ou comentando, por que vocês não falam das vaias ao presidente Lula em Portugal? Aqui, a Silvanete. Falamos. A gente já falou, o Lula foi vaiado por nazistas em Portugal. Também tem nazista em Portugal, e isso é uma medalha, é um prêmio. O André Abreu está perguntando assim: Horta, como é que você vê a demissão do Tucker Carlson? Né? O Tucker Carlson é o jornalista de maior audiência nos Estados Unidos. Foi demitido pela Fox News. A Fox está no meio de um escândalo envolvendo contestação de urnas eletrônicas lá nos Estados Unidos. Interessante esse caso. Esse caso diz muito sobre o estado da democracia na América, Horta. A Fox News foi a principal ferramenta do Donald Trump durante a luta que o Donald Trump fez contra as instituições políticas nos Estados Unidos. A Fox escolheu um lado e o lado foi o lado do Trump. Então a Fox ficou dando essa visibilidade para o Trump, quando todas as outras redes de televisão nos Estados Unidos passaram, especialmente depois da derrota do Trump nas urnas, passaram a sequer repercutir as maluquices do Donald Trump, mesmo enquanto ele ainda era presidente. A Fox não. A Fox seguiu batendo e agora está pagando por isso, porque houve um processo e ela vai pagar alguns milhões de dólares, algumas centenas de milhões de dólares, por ter efetivamente levantado uma série de mentiras contra o sistema eleitoral americano na época. O Tucker Carlson, esse aí, é uma figura extremamente controversa, tá? É um populista, um populista figurativo, tá toda hora chamando a atenção pro lado dele, e sempre que ele tem a oportunidade de buscar uma celeuma, uma confusão, um espaço para aparecer, ele fazia isso, mesmo quando as posições dele sejam diferentes das posições do governo norte-americano. Agora, na maioria das vezes, esse cara é um anticomunista visceral, é responsável pelo ódio à China nos Estados Unidos e aos migrantes asiáticos nos Estados Unidos, como talvez ninguém mais nos Estados Unidos, e é muito bem-vindo que esse cara tenha efetivamente sendo demitido. Mas as informações que a gente tem são as seguintes: ele vai ser contratado por ninguém mais, ninguém menos do que Elon Musk, e vai ter um programa dentro do próprio Twitter para tentar renovar assim o Twitter, né, com mais nazistas, com mais conservadores, com mais fascistas, e tornar ainda mais inóspito e tóxico o ar daquela rede social. Olha, não sabia dessa informação, informação importante.
você está trazendo do Elon Musk e o Tucker Carlson, né? Só para trazer uma informação adicional, hoje eu comentei com o Zé Reinaldo Carvalho sobre o que pode ser, na verdade, o papel desse jornalista, né? Porque ele, como crítico ao Biden, ele acaba trazendo coisas que são interessantes para o público anti-imperialista. Então, por exemplo, ele traz lá generais militares que criticam a guerra na Ucrânia. Então, ele tem uma posição crítica à guerra na Ucrânia. Ele já defendeu, como disse o Glenn Greenwald, o perdão para o Julian Assange. E isso faz com que ele seduza, entre aspas, alguns progressistas. Ao mesmo tempo, ele fez um documentário associado à família Bolsonaro, dizendo que se o Lula vencesse as eleições, o Brasil seria devorado pela China. Tem a ver com isso que o Horta falou, dele ser um radical anti-China dentro dos Estados Unidos. E ele tem a visão de que o Brasil é América para os americanos, doutrina Monroe, né? Então ele defende isso dentro dos Estados Unidos. Ele é um imperialista, mas é um imperialista que questiona o imperialismo do Joe Biden. Então ele defende o imperialismo à lá Partido Republicano. É isso, quer dizer, então não acho que seja nosso amigo Não, e propriamente. mesmo quando ele fala quando ele fala a favor do Julian Assange, ele está falando a favor dele mesmo. Porque ele, Tucker Carlson, serviu de whistleblower em alguns momentos, da mesma forma como o Julian Assange. Ele está simplesmente vendo o seguinte: se eu começar a produzir ele, vai acabar estourando em mim. Então não tem nenhuma vantagem naquilo que o Glenn Greenwald escreveu ali. Cada uma daquelas manifestações foi feita de uma forma conjuntural para gerar um determinado tipo de movimentação nas redes, dá para a gente olhar. Agora, a posição central do Tucker Carlson é isso que a Yara está colocando aqui. É um fascista de carteirinha. Yara Jamal está dizendo: Tucker Carlson é um fascista, né? Arthur Vinícius, esse tema está pegando, esse tema também é quente, viu, Horta? Você viu que está tendo agora a PL da internet agora, e esse é um tema interessantíssimo. Por quê? Porque interessa muito a Rede Globo está em campanha aberta pela regulação das Big Techs, e a direita está se mobilizando muito contra a aprovação dessa regulação. O Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro, o general Mourão, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro estão dizendo que é o PL da censura. Eu não sei quem vai ganhar. O Arthur Lira disse que vai botar em votação em regime de urgência. Mas mesmo que seja, vamos dizer assim, a direita ou até a extrema-direita contrária a esse projeto, eu acho que esse projeto merecia melhor discussão também, de qualquer maneira. Mas não sei como é que você vê esse caso, Horta. Então, você bota umas bolas para mim, fica só ruim para mim, né? De novo, esse é um enorme erro do governo. Esse é um enorme erro do governo. Esse PL está mal pensado, mal redigido, mal escrito. A melhor coisa desse PL é a organização de um grupo, não é um grupo, mas é uma instituição civil que vai ser efetivamente a decisória nas questões da internet, só que isso na realidade já existe no atual sistema brasileiro e não funciona em grande medida. Esse é um PL que vai desgostar, que desgosta efetivamente as pessoas de esquerda, que entendem o que está acontecendo, desgosta as pessoas de direita que não entendem absolutamente nada, simplesmente são levadas à ideia de que vão perder a sua liberdade de ofender e de matar na internet, e o único favorecido por isso aí vai ser efetivamente a mídia hegemônica brasileira, como a Rede Globo, que vai ter vantagem nesse processo, e em grande medida aquela pessoa que acha que as fake news são o maior problema do Brasil. Não são, nem do Brasil, nem do mundo, já expliquei isso várias vezes, as fake news existem há muitos anos, há muitos milênios, inclusive. A internet não trouxe novidade nesse sentido, e, portanto, o que está acontecendo aí é mais um enorme erro que nós estamos tendo por falta de conversa, de colocação de pessoas no devido lugar, que saibam o que estão discutindo. Bom, o Fernando Castro está dizendo: tem muitos policiais de esquerda, mas o PT não os acolhe. O fundador dos policiais antifascistas que foi morto era a segurança da Fátima do Rio Grande do Norte, né? Sobre essa questão da internet, Horta, eu queria pegar um ponto do que você falou, que eu acho que é bem interessante também. Eu acho que toda decisão de governo ela deveria ter sempre assim um estudo de impacto na questão da popularidade. Não que os governos tenham que ser sempre populistas, né? Olhar sempre, não, o povo vai gostar, não vai gostar, porque às vezes você tem que fazer coisas que são necessárias. Mas acho que um exemplo bem interessante que aconteceu na semana passada foi do recuo na questão da taxação da Shine, lá, disseram que agora é Shein, não é mais Shine. Então, era uma medida aparentemente correta, mas teve um impacto ruim na aprovação do presidente e acabou sendo revista.
Quando a gente olha para essa questão da regulamentação da internet, combater as fake news, etc. e tal, é muito fácil, né? Quer dizer, colar, pelo menos é o que a extrema-direita está fazendo, colar a ideia de censura, né? Ah, porque o governo Lula quer censurar, etc. e tal. Esse está sendo o discurso da direita. Aí o governo fala, não, mas veja bem, essa discussão acontece em todo mundo, a Europa, não sei o quê, a Austrália, isso e aquilo. Eu não sei, eu acho que essa coisa de censura cola muito, né? Não sei qual que é a sua opinião a respeito disso, sem entrar no mérito do projeto em si, né? Porque as pessoas passam hoje o dia, essa é a grande realidade, as pessoas passam o dia interagindo com as grandes plataformas digitais, seja com Instagram, seja com Twitter, seja com YouTube, né? E elas olham e falam, pô, aqui eu encontro o que eu quero, aqui é um ambiente de liberdade, né? Existe um pouco essa percepção. Aí agora, o governo do PT vai regular, mas por quê? Ah, não, lógico, quer dizer, não pode, todo mundo sabe, todo mundo concorda, não pode deixar as pessoas ficarem planejando ataque à escola. Isso, ok, faz sentido. Tá, mas tirando isso, quer dizer, qual é o propósito dessa regulação? Né? Então, Horta, por favor, sobre esse risco de que a palavra censura colhe no governo Lula. Durante a Guerra Fria, Tuxa, as pessoas foram, de 1945 até, sei lá, até 2001, basicamente, todas as pessoas foram ensinadas que existiam valores universais, indiscutíveis, inquestionáveis. E nesses valores estava a palavra liberdade como uma expressão ideológica, uma expressão que não tem condição de ser colocada na realidade, tamanho a sua importância. E os Estados Unidos bateram nisso durante todo o século XX. Então, todo mundo que se formou, que teve a sua escola, a sua faculdade, até o ano 2000, viveu sobre essa perspectiva de que a liberdade é a coisa mais importante. A liberdade estava nos quadrinhos de super-heróis, a liberdade estava, a palavra liberdade, né, estava lá nos filmes norte-americanos, estava colada a qualquer ato de heroísmo estabelecido, e obviamente que tudo que era diferente dessa ideia de liberdade ocidental era entendido como uma aberração, um crime, um absurdo que não podia ser de maneira nenhuma aceito, e obviamente que isso foi colado em todo o Oriente. Essa relação, e isso foi feito de uma forma tão meticulosa pelos Estados Unidos, e eu digo isso porque eu estudei isso no meu doutorado, isso foi feito de uma forma tão meticulosa pelos norte-americanos que criou um interdito na cabeça das pessoas. Né? As pessoas, especialmente aí pessoas com 30, 40, 35, 40, 50, 60 anos, na hora que você perguntar e colocar liberdade contra qualquer outra coisa, olha, as pessoas vão ter direito de comer e ter emprego, mas vão perder a sua liberdade. Elas simplesmente abrem mão de qualquer coisa por um ideal de liberdade que não existe, que não pode ser consolidado. E isso é utilizado ainda hoje por essas pessoas que se dizem conservadoras. Elas nem entendem efetivamente o que é liberdade, ou em que sentido, ou em que parâmetro, ou se existe essa tal liberdade, como elas estão imaginando que, né, defendendo que exista. A única coisa é que isso se tornou um dog whistle. Então, toda vez que a extrema-direita quer trabalhar com esse tipo de situação, ela usa essa perspectiva. Essa é uma das enormes diferenças desse neonazismo para o nazismo original, que vem antes da Segunda Guerra Mundial. Né? Naquele momento não se falava necessariamente em liberdade, não se falava em direitos individuais, se falava na noção de pátria. Agora não. Agora é tudo essa concepção descarnada de valores que ficam no campo das ideias e que não tem a sua materialidade efetivamente demonstrada. No capitalismo, Atush, nós somos livres para irmos onde pudermos pagar. E 99% das pessoas no capitalismo não tem condições de pagar muito, não consegue ir nem ao centro, porque muitas vezes não tem dinheiro para pagar o ônibus. Horta, vamos lá. Eu vou ler o comentário aqui do Marcos Carvalho. Ele escreve assim, simples, se a Globo é a favor, temos que ser contra, né? Como dizia Leonel Brizola. Bom, então, agora a manchete do jornal O Globo neste momento. Lira e líderes de partidos decidem votar urgência do projeto hoje para que ele vá direto ao plenário, né? Então vamos ver como é que a esquerda vai... aparentemente, os partidos de esquerda da base do governo vão votar a favor da regulação das chamadas Big Tech. Você podia fazer uma enorme discussão disso, né, Atush? Porque isso vai pegar o 247 em cheio, viu? Se você já leu o projeto, você vai ver que a mídia alternativa vai ter, não só o 247, o GGN, o DCM, Opera Mundi, vai pegar esses grupos em cheio. A gente sempre espera que isso não aconteça, mas a gente não tem nenhuma certeza. Aí a gente pega aqui o editorial de hoje do jornal O Globo, né?
Câmara precisa imprimir urgência ao PL das fake news. Então o editorial do Globo manda e o Arthur Lira faz, né? Aí você lê o subtítulo do editorial do jornal O Globo de hoje. Não há mais tempo a perder com debates quando está em jogo a sobrevivência da democracia. Só que Globo e democracia não cabem na mesma frase, né? Então, se a Globo está defendendo um projeto para salvar a democracia no Brasil, a gente está vivendo uma distopia orwelliana, né? É uma situação bem complexa isso aí, viu, Horta? O que nós estamos vivendo desde o surgimento da internet, eu tenho dito isso em vários cursos que eu já dei sobre isso, o que nós estamos vivendo hoje é uma disputa pelo monopólio da palavra. Até a internet, a partir do final do século XIX, até o surgimento da internet, tinham se consolidado uma série de grupos de mídia que foram aos poucos criando determinados limites às pessoas que podiam falar. Então, quando você tinha os jornais, só quem podia escrever no jornal era quem conhecia a norma culta da língua, depois quem conseguia se expressar, depois quem era amigo dos editores, depois quem tinha universidade, ou seja, era uma série de barreiras que foram sendo criadas e nenhuma delas foi sendo derrubada, mas foram sendo barreiras criadas a diminuir a quantidade de pessoas que podiam falar. O que se chegou a construir no final do século XX era efetivamente um monopólio da palavra, quer dizer, você tinha uma imprensa, abre aspas, livre, em que quem podia falar era, obviamente, quem os donos das empresas deixavam falar. O que a internet veio fazer foi romper com esse monopólio da palavra. Então, a internet permitiu que qualquer pessoa com um celular passasse a discutir abertamente política contra um senador e diminuiu tremendamente o poder desses conglomerados de mídia. É óbvio que, desse ponto de vista, a internet foi uma coisa boa. O problema é que ela passou a ser, obviamente, instrumentalizada por indivíduos e estruturas políticas conservadoras, nazistas e fascistas. O que esses conglomerados de mídia estão tentando fazer nesse momento é usar a desculpa do fascismo, usar a desculpa do discurso de ódio, usar a desculpa, efetivamente, do governo Bolsonaro e da tentativa de destruição da democracia para retomar o monopólio que eles sempre tiveram da palavra, enfraquecendo um mecanismo que é importante, que é o mecanismo da internet. E nós estamos caindo como um patinho. Esse projeto de 2020, viu, Atush, é um projeto mal pensado, mal redigido, e nós estamos efetivamente brincando com isso. Isso vai atacar diretamente a parte da blogosfera e, entre nós, vai atacar efetivamente aqueles grupos que dependem necessariamente da liberdade na internet para poder ter o seu sustento. Porque aí que é importante, viu, Atush? O 247, o GGN, precisa da ajuda das pessoas que estão aqui assistindo. Os grupos de direita não precisam, porque tem empresários que muitas vezes mantêm o canal 2, 3, 4, 5 anos com tudo pago. Então, quem vai ser afetado por isso, olha onde é que vai terminar isso, Atush, depois você me cobra, vai terminar em restrição de monetização de determinados conteúdos. Isso vai ser definido efetivamente por alguns grupos na Câmara e alguns grupos nessas instituições, e pode ter certeza que nós vamos ser afetados. Exatamente, quer dizer, o grande risco é esse, quer dizer, não, conteúdo político é um conteúdo polêmico, desmonetiza todo mundo, tal. A Globo não precisa disso, porque a Globo já tem, na verdade, o BBB, a imbecilização do Brasil, rendendo 1 bilhão por ano em patrocínio, né? Então, nem os fascistas. Os fascistas também não precisam de monetização. Com a imbecilização do Brasil, a Globo fatura 1 bilhão por ano, né? Se os sites independentes forem desmonetizados pela plataforma, eles vão ter dificuldades para resistir. É um risco real que existe. É por isso que a gente tem... A minha parte eu já fiz, tá, Arthur? Eu já falei, já coloquei minhas restrições, mas, enfim, uma andorinha só não faz verão, né? O Eurico de Arruda Neto está dizendo: órgãos superiores de pesquisa e pós-graduação, MCTI, CAPES, CNPq, ainda tem muitos minions trabalhando contra encargos importantes. E o César Ricarte coloca aqui um comentário muito pertinente. Ele fala: engraçado, a Globo pede urgência na regulamentação das plataformas, mas não quer nem ouvir falar da regulamentação da mídia. Acho que esse projeto de lei é uma canoa furada para a mídia de esquerda. Eu posso dizer o seguinte, quer dizer, que eu jamais abracei, né? Mas tudo bem. Sheila Vilela está dizendo: para trabalhar na Globo tinha que se pronunciar Roraima, eu não sabia disso. Enfim, e Elizabeth Coutinho está dizendo: pode ser mesmo, professor Horta, né? A Fernanda Scherer também está dizendo, também permitiu que pessoas cometessem crimes, incitar a violência, derrubada de governos, calúnia, etc. e tal. É preciso achar um caminho. Eu concordo com a Fernanda Scherer, só que eu acho o seguinte: o nosso farol jamais pode ser a Rede Globo. A Globo liderou o golpe militar de 1964
E a Globo liderou o golpe também militar de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff. A Globo ela é useira e vezeira de golpe de Estado. A Globo não tem nenhuma moral para falar em salvar a democracia brasileira. Então, eu não queria estar no mesmo barco da Rede Globo, como de fato não estou, né? Horta, diga lá. Não, é indiscutível que a gente precisa colocar alguma estrutura de ordem e trazer algumas leis para proteger algumas coisas, né, com relação ao mundo digital. O grande problema é que o que esse PL protege não é efetivamente importante para nós. O que esse PL protege não protege a democracia. Nós não conseguimos determinar ainda o que é para ser protegido por leis na condição de Estado. E nós estamos criando mais um arcabouço que já nasce falido, já nasce antiquado, já nasce incapaz de entender o mundo digital e que vai efetivamente penalizar, se não, olha, eu não quero falar, mas se não efetivamente destruir a blogosfera de esquerda, tá? Porque tem alguns artigos aqui nesse PL que são tremendamente complicados de serem efetivamente colocados em prática, e se o forem colocados em prática, vão ser efetivamente contra os grupos de esquerda, e aí nós ficamos nessa situação. A ideia não é deixar um terreno livre, a ideia é que nós precisamos de mais discussão, mais grupos sendo ouvidos, mais pessoas entendendo o que está acontecendo para depois votar. Porque nesse momento o que se fez é criar o medo das fake news, o medo da violência, o medo de que matem nossas crianças no colégio, então agora vamos atacar a internet. Horta, aí ataca a internet e a Bandeirantes pode manter o programa do Datena? Não, é isso. A Globo pode manter os seus programas policiais? Essa é uma discussão bem interessante. A Globo pode convocar manifestante para derrubar presidente eleita, como fez? A Globo pode abrir a programação para derrubar a Dilma e implantar um projeto fascista no Brasil? Não, pode manter um perito como Molina da vida, pode manter um cara como o Magnoli, o Demetrio Magnoli, dizendo aqueles absurdos que diz lá dentro. Quer dizer, o internauta aqui disse uma coisa muito séria. Engraçado, eles querem que se corra para legislar e conter a internet, mas quando você fala a mesma coisa nos canais de mídia de televisão, aí não pode. Aí não. Não, mas então, aí olha que interessante, né? Porque, olha aqui, isso aqui é bem verdade também o que diz a Cleusa Fernandes. A Globo golpista é a grande culpada do surgimento do Bozó e desse ódio implantado no Brasil. A Globo plantou o Bolsonaro, isso é pura verdade. Aí a gente para pensar, né? Vamos imaginar que a gente tem esse... Vamos explicar didaticamente por que os políticos da direita ou da extrema-direita estão se colocando contra o PL 2630, né? Por quê? Porque quando eles descobriram o poder dessa comunicação direta, sem os mediadores, sem a mídia, eles se impuseram sobre a direita tradicional. A extrema-direita engoliu o PSDB, né? Quando a comunicação era mediada pela Globo, a Globo garantia uma paz tucana, né? Então era mais ou menos o seguinte, e o Lula era um elemento que, na verdade, causava uma desorganização nesse cenário, porque o Lula é muito forte, é muito popular. Então, com o monopólio da informação, você garante a volta do, entre aspas, centro político. O centro político é a direita tradicional, é o bom e velho PSDB aos olhos da Globo. Então, a extrema-direita hoje é contra, porque ela fala, eu não preciso mais da Globo. A extrema-direita olha para a Globo e chama de Globo lixo. A esquerda olha para a Globo e lembra dos golpes de 64 e do golpe de 2016. A Globo está abraçando esse projeto porque a Globo quer voltar, né, àquela velha hegemonia e quer reinventar, quer achar um novo Fernando Henrique Cardoso. O sonho da Globo é encontrar um Fernando Henrique que coloque em marcha o projeto neoliberal e meio que dê uma civilizada nessa extrema-direita fascista brasileira. A Globo quer ser neoliberal, mas sem a fama de fascista. Esse é o impasse brasileiro. A Globo quer um governo Bolsonaro sem Bolsonaro, né? O problema do governo Bolsonaro era o Bolsonaro, só isso. Se pudesse sair o Bolsonaro e não ficar ninguém no governo, a Globo achava maravilhoso, desde que tivesse o Guedes ali colocado, estava tudo ótimo. E é isso que vai acontecer de novo no Brasil. E agora, e o que você colocou didaticamente, Atucha, é exatamente o que está acontecendo. É uma disputa pelo monopólio da palavra. Até aqui a gente falou nas coisas que a Globo faz, mas a gente também podia falar num monte de coisas que a Globo deixa de fazer. Por exemplo, a Globo manteve Luiz Inácio Lula da Silva interditado de todos os seus canais de comunicação por quase 6, 7 anos.
A Globo Não, por Globo, 7 anos ninguém podia falar em Lula dentro da Globo. Ninguém podia trazer um político do PT para comentar alguma coisa. A Globo só mudou isso no 2º ano do governo Bolsonaro. E é isso que ela quer fazer agora, controlando a internet. Aliás, enfim, não dá tempo da gente discutir isso aqui. Isso era um troço que era importante, talvez, você, no 247, organizar um enorme de uma live, de uma discussão digital com pesquisadores, a gente montar um grupo de pessoas que realmente entendem do que estão dizendo, para vir aqui dissecar esse projeto, porque isso aqui é uma bomba em cima da blogosfera de esquerda. Mas a pressão está grande também, viu, Horta? Está difícil achar interlocutores para discutir isso aí. A Valéria Delegrave está dizendo, sinceramente, acho que hoje em dia não é só a Globo que é uma empresa de comunicação. Não, de fato, não é só a Globo, a CNN também é, né? A gente falou da CNN, a Folha, o Estado, etc. e tal. Agora, onde se respira liberdade ainda é nessas plataformas digitais, né? Não sei por quanto tempo. Né? Então, aonde ainda há um respiro de democracia, de liberdade, é por aqui. Né? Tomara que a gente consiga existir e crescer depois desse projeto de lei. Né? Mas eu também não quero ficar assim, sou contra, aí parece, aí vamos dizer, o Atucha está do lado do Dallagnol, né? Vai ser isso. Esse que é o problema. Não, mas isso a gente viveu, sabe quando o fascismo surge lá embaixo nos anos 20, o fascismo fazia críticas à democracia liberal, que a esquerda também fazia. E aí as pessoas diziam, então você está do lado, né? Os partidos comunistas, então você está do lado do partido fascista. Não, nós estamos criticando coisas que essa direita liberal tem, nós criticamos, mas as soluções que nós oferecemos são completamente diferentes das soluções das deles. O fato da gente entender o problema não quer dizer que eu me ombreio a ele no processo da solução. Muito pelo contrário, nós divergimos totalmente disso. Agora a gente precisa colocar esse problema, porque isso vai daqui a um ano já vai ter problema nessa lei, já vai estar problema, porque a internet vai se modificar e a lei vai ficar ainda mais obsoleta e mais agressiva e mais autoritária do que a gente está imaginando hoje. Bom, vamos lá. O Antônio Nóbrega dizendo, vi uma postagem do PSDB que já houve cogitação ao vice-presidente do Brasil se ele teria coragem de dar um golpe no Lula, tal qual o Temer. Vocês têm conhecimento? A gente leu a notícia, e na notícia, o que aconteceu? O Alckmin teria dito jamais, tal. Mas óbvio que o Alckmin vai ser frequentemente assediado, né? Isso me parece... O Temer disse que jamais faria isso um mês antes de dar o golpe na Dilma. Né? O Temer, a gente tem declaração dele dizendo isso, que jamais discutissem a lealdade dele à presidenta Dilma Rousseff. Um mês depois ele estava lá dando golpe. Então, gente, a política é um troço muito difícil. É por isso que eu venho brigando nesse negócio do GSI, porque nós fazemos, o governo está fazendo cálculos errados em relação a isso. Enquanto você fala aqui, eu estou botando o título do programa aqui, ó. É hora de acabar com o GSI ou desmilitarizá-lo. Estou botando aqui, ó. É por aí, né? Exato. Né? Não, tem que precisa acabar. Eu acho que o GSI tem que acabar. A presidenta Dilma tinha razão quando fez o que fez, tá? E você trazer um comandante militar da era da Dilma é simplesmente refazer o mesmo erro. Nós não temos inteligência civil sobre o grupo de militares, eu tenho falado disso. Toda a inteligência que é construída no Brasil é a inteligência de militares sobre civis, mas o contrário não acontece. Se o presidente Lula hoje pedir um relatório sobre quem são os generais que estão nessa condição, assim, assado, ele vai ter uma enorme dificuldade de obter relatórios com informações sensíveis e importantes para que ele possa decidir. Vamos que ele queira manter militarizado o GSI. Ok, quem é que eu vou botar lá? Qualquer governo democrático quer dizer, faça um relatório. Eu quero um relatório da inteligência sobre todos os generais possíveis para eu colocar nesse cargo. Só que não existe hoje isso. Então o que acontece? A gente fica naquela do eu indico fulano, porque fulano foi meu amigo, amigo do Beltrano, do Cicrano, e assim nós vamos errando cada vez mais nesse processo. Exatamente. Bom, Luci está dizendo o seguinte, quer dizer, olha, o Reinaldo Azevedo falou que não é necessário um militar no GSI. Mas o que o Horta está dizendo é diferente. O que o Horta está dizendo não pode ser um militar. É isso. Exato, não pode ser um militar. Tem que ser. Se quiser manter o GSI, tem que mudar o nome para não ter mais aquela perspectiva. Hoje saiu a informação de que ele tem 96% de servidores militares. Eram quase 1.000 e tantos servidores militares, por isso que não podia desmilitarizar. Desmilitariza, bota todo mundo para fora, porque tem servidor público civil para assumir naquele processo lá. Faz concurso público para o GSI. Tem um monte de gente das relações internacionais aí, gurizão, terminando suas faculdades, que estudaram isso, estudaram inteligência, estudaram defesa, que não tem espaço. Faça um concurso público, bote gente decente nova lá dentro. Isso.
O Ivan Zezuino está dizendo, é isso mesmo, companheiro, a Rede Globo sempre defendeu os poderosos e seus interesses particulares e escolhe políticos do seu lado. Horta, para a gente fechar, como é que você está vendo a polêmica entre governo Lula e MST? Que é um tema que está bem presente aí nas redes também. Retucho, mais uma bola que você me passa, que né? No fim a gente fica pensando, lá vem aquele período que o Horta só fala mal do governo. É um outro erro. Vai ser cancelado, Horta, vai ser cancelado. Não, já estou pagando um preço pessoal alto para isso, mas é de novo um outro erro grande do governo. O governo está trocando aliados na esquerda por aliados no centro e no centro-direita, e está fazendo isso acreditando que os aliados de esquerda são aliados endógenos, são aliados estruturais, são aliados que vão ser aliados o tempo inteiro, que não há problema com relação a isso, só que ele tem que entender que esse centro político, de alguma maneira, a qualquer momento ele abandona Luiz Inácio Lula da Silva da noite para o dia e passa ao lado de grupos golpistas. O que o MST e alguns grupos de esquerda fizeram no Brasil desde 2018, Atushi, e eu digo isso porque em 2018 eu estava dando palestra e fazendo curso de formação pelo Brasil inteiro, tá? Segurando a batata de uma eleição que nós tínhamos perdido e que estava todo mundo apavorado para manter um processo de resistência. O que esses grupos fizeram, MST, CONTAG, o próprio MTST, nenhuma instituição brasileira vai conseguir pagar o que eles fizeram de serviço para o Brasil. E eu tenho muito receio, muita preocupação que o governo, por conta de casos de cálculos mal feitos, venha a virar as costas para essa gente novamente e criminalizar a disputa pela terra no campo, criminalizar a reforma agrária, criminalizar os movimentos sociais que de alguma maneira fizeram o campo brasileiro ter uma cara de civilidade que há 20 anos atrás não tinha. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o campo brasileiro era um local de morte, de violência, de extermínio, dominados por grupos armados. Hoje em dia você tem um respiro. E esse respiro se dá efetivamente por instituições como a CONTAG, como a SST, que fizeram um trabalho brilhante. O governo não pode virar as costas de novo para essa gente. Muito bem. Bom, então acho que é isso, né, Horta? Eu acho que estamos chegando ao fim dessa transmissão. Aplausos aqui para o MST, da Sônia Mourão. Laura Charraf está dizendo que o MST independente está muito alinhado com o PT. E Ângela Sadoc está dizendo que o MST é um apoio indispensável ao governo Lula, mas é sempre aquela preocupação, né, com a popularidade, com os índices de aprovação, etc. E tal. A pressão da direita está muito forte. Acho que as pessoas ainda não têm a dimensão, Horta, de como o Brasil se endireitou desde o golpe de 2016, né? Graças ao trabalho da Rede Globo, desses veículos de comunicação também. Horta, daqui a pouco tem o programa Estado de Direito, a Daiane vai receber a Liana Cirne Lins, queria convidar todo mundo aqui a continuar, mandar um abraço para você e nos vemos aí na semana que vem. Não, peraí, tem ainda dever de casa, vamos fazer as inscrições no canal do Fernando Horta. Dá o endereço aí, Horta, por favor. Obrigado. Chegadinha ali no YouTube, né? Só escrever canal do Horta, canal Fernando Horta, você chega lá, tem um desenhozinho meu ali na frente, não vai ser muito difícil de achar. E vão lá, se inscrevam, por favor, deem essa força, especialmente quando os algoritmos começam a dificultar que os canais de esquerda tenham acesso, e isso está acontecendo com todo mundo. A Tush sabe, o 247 é uma máquina, e ainda assim ele deve ter sentido nos últimos meses a diminuição do endereçamento do nosso conteúdo. Eu peço essa força para vocês. Obrigadão, Atush. Valeu, Horta. Até semana que vem. Abraço. Tchau, tchau.